Fala, quarto ano. Estamos a mais uma aula de matemática, né? Ainda temos alguns colegas em casa, dizendo que estamos morrendo de saudade de vocês, que tudo possa passar, ficar bem e que vocês voltem logo. E, enquanto isso, nós vamos nos encontrar por aqui. Hoje eu trago uma recapitulação do capítulo 8, que está falando sobre frações, até as páginas que nós trabalhamos, tá? Páginas essas que vão da página 134 a 154. E aí nós vamos recapitular as partes de um todo na forma de desenhos e fração, reconhecer por meio da reta numérica que as frações representam valores menores que uma unidade, também comparando a fração, tá bom? Depois dessa recapitulação, vocês vão ter uma atividade, tá? Que de acordo com o nosso roteiro aqui, essa atividade vai ser enviada para vocês em PDF, tá bom? Lembrando que eu gostaria muitíssimo que vocês assistissem os vídeos de material de apoio, porque já que não estão tendo contato com o professor direto, esses vídeos vai ser uma forma de auxiliá-los na realização das atividades. Aqui nós temos dois links que estão falando sobre aprendendo sobre fração, e abaixo tem o link que está falando sobre comparando frações, tá bom? São duas aulas explicativas bem bacanas sobre esses assuntos que eu gostaria muitíssimo que vocês vissem. Então, indo para o nosso livro, né, recapitulando rapidinho, e aí vocês aproveitam, o pessoal que está em casa, para fazer a autocorreção, conforme eu for explicando, para ver se vocês acertaram as atividades das aulas anteriores. Então, o nosso livro traz aí a temática sobre fração, né? Temática essa que vai abordar, ao qual ele inicia as aulas falando sobre, ele traz falando sobre uma imagem que aparece aí para vocês, beleza, consegui trazer a imagem. Ele traz queijos, né? Onde nós temos queijos de vários formatos. Essa imagem é proposital para mostrar para vocês que o queijo pode ser representado como um todo e ele pode ser representado como uma metade, como ele está sendo exibido aqui para vocês. Na página 135, ele traz a continuidade da imagem, para que vocês possam ver. E ele fala, você gosta de queijo? Né? Você vai responder aí, se você gosta de queijo, se você não gosta. Depois, ele pergunta, o queijo da imagem recebe o nome do estado brasileiro onde é produzido. Você sabe qual é o nome desse estado, né? Ele é chamado de queijo Minas, porque é confeccionado no estado de Minas Gerais. E você sabe como um queijo é produzido? Não? Para produzir um queijo tem todo um alicerce, tá bom? E esse alicerce requer desde a colheita do leite, né, lá da vaquinha, ao qual ele passa por um processo de formatos, ele é coberto, fica numa espécie de uma fornalha, né? Ele é guardadinho para que alguns dias depois a composição do queijo esteja pronto, do jeito que a gente recebe ele aí no supermercado, lá na loja, do seu José, etc. Né? Então, os queijos que aparecem na imagem não têm todas as formas. Nós temos queijos inteiros e outros pela metade. A página seguinte, ele vem trazendo a noção de fração. E para isso, ele traz a receita de um pão de queijo, né? Onde ele mostra para vocês os ingredientes nas formas fracionadas, para que vocês possam aprender a fazer a leitura das frações, né? Quando eu tenho 1/2, é a mesma coisa que eu ter o meio, né? O meio de um inteiro qualquer, no caso aqui do copo de óleo, né? E nós temos do polvilho doce. Um copo de leite inteiro corresponde a um todo, 4 ovos.
1/4 ou 1/4 de queijo Minas e a colher de sobremesa de sal. E aí ele vem trazendo a receita, o modo de fazer, né? E ele pergunta se você já tinha visto números como 1/2 e 1/4. Né? Esses números são denominados frações. A seguir, ele traz para vocês algumas imagens para que vocês tenham uma noção do que seja 1/2, 1/4, né? E meio quilograma, como vocês podem ver nas imagens aqui. Em seguida, ele pergunta quantos pães de queijos há na forma. Se você contar, você vai ver que tem 12. Sibeli vai levar metade ou meio desse pão de queijo para a escola. Quantos pães ela vai levar? Ora, se eu fizer a divisão, né? Como vocês viram, a fração é a divisão de um inteiro em partes iguais. E se eu dividir por 2, eu vou achar o equivalente a 6, né? E como é que essa fração iria ficar representada nos termos da metade ou meio? 1/2, como vocês podem ver aí. Henry vai levar 1/4 desses pães de queijo para comer no trabalho. Quantos pães de queijos ele vai levar? Ele vai levar 3. Por que, gente, que ele vai levar 3? Porque se vocês pegarem o todo, que é o 12, e dividir por 4, vocês vão achar o 3. Ok? Por isso, nós dizemos que ele vai levar 1/4 e equivale a 3 pães, né? Porque 12 dividido por 3 vai dar 4. Ou 12 dividido por 4, que no caso é 1/4 que ele vai levar, vai dar 3. E aí, como é que a gente escreve? Como é que fica representada essa fração? 1/4, né? Que vai representar 1/4. 1/3 desses pães de queijo serão recheados com goiabada mineira. Quantos pães de queijo serão recheados? Vamos fazer ao contrário. Pega o todo e divide pela quantidade do terço, que são 3, né? Quando você pegar 12 e dividir por 3, você vai achar o 4. E como é que eu vou representar 1/3 em fração? 1/3. Página 138. Ele traz o registro de viagem, onde o registro de viagem traz essa primeira imagem, pede que você observe essa figura. E ele diz, o quadrado foi dividido em 2 partes iguais. Logo, eu tenho meio do quadrado pintado e a outra metade em branco, que vai representar, através do desenho, meio, né? Esse 1/2. Complete as informações de acordo com cada figura. A letra A nos traz aí uma imagem particionada em 3 pedaços. E ele pergunta, o retângulo foi dividido em 3 partes iguais. Como é que eu vou representar esse retângulo com a parte que está pintada? 1/3, né? Como vocês podem ver aí. A letra B, ele traz um círculo. O círculo foi dividido em, se você contar, vai ver que foram 4 partes iguais. E como seria representado a fração da imagem que está pintada? Se você observar, você vai ter 1/4, né? A letra C traz uma estrela e pergunta quantas partes essa estrela foi dividida. Ela foi dividida em 5 partes. E como é que eu represento a parte pintada? 1/5, né? E aí ele traz para vocês um quadro com uma tabela representativa para que vocês aprendam a ler as frações. Então, quando eu tenho 1/5, é a mesma coisa que 1/5, 1/6, 1/6, 1/7, 1/7, 1/8, 1/8, 1/9, 1/9, 1/10, 1/10, 1/100 eu tenho 1/100 e 1/1000, 1/1000. É como nós fazemos a leitura das frações. Na página a seguir, 139, ele pede que você marque com um X as figuras em que a parte pintada representa 1/3. Qual dessas imagens representa 1/3? A letra A, B ou C? Se você observar, a letra A não pode ser porque ela não está dividida em partes iguais. A letra B, idem. Então, qual é a que fica? Somente a letra C, que eu tenho uma imagem dividida em 3 triângulos iguais.
Por quê? Porque a regra da fração diz que fração é a parte de um todo dividido igualmente, né? Ou a fração é dividida em partes iguais, como vocês queiram falar. Então, ele pede na questão 3 que você marque com o X as figuras que representam a parte pintada a 1/4. E se você observar, as que têm partes iguais é esse eclipse e o triângulo. Desculpa, e a pirâmide aqui em formato de triângulos. E como é que você vai justificar? Apenas as figuras C e D estão divididas em partes iguais. A quarta questão, ele traz um modelo nutricional que serve de referência, né, da principal refeição do dia, como um prato saudável. E ele diz, metade do prato deve conter vegetais crus e cozidos, como verduras e legumes. Ele mostra aqui. 1/4 deve conter uma porção de proteína, de carne animal, que pode ser peixe, carne de boi, frango. E a outra porção tem que ter proteínas, né, como feijão, como soja, lentilha, entre outros. E como é que você vai pintar essa representatividade com cores, né, para montar esse prato saudável? Então aqui eu vou ter que a metade do prato vai ter vegetais crus e cozidos, o livro pintou de verde, 1/4 vai estar representado pela porção de proteína animal e o outro quarto com alimentos ricos em carboidratos. Então vai ficar nesse formato aí que vocês estão vendo. A próxima página, ele vai trazer para a gente o sonar e vai dizer que, considerando o retângulo, você vai pegar o material de apoio das páginas 283 e 287 e você vai verificar quantas partes do mesmo tamanho das peças vão compor o todo dessas imagens abaixo, né? Aqui eu tenho um todo e eu vou ter que representar 1/4 desse todo. Qual que eu vou usar? Essa opção aqui, né? A letra B representa que fração isso aqui? Se você colocar... Por que ele representa 1/4, professora? Porque se eu pegar uma imagem igual essa que está aparecendo aqui e for colocar a parte que vai representar esse todo aqui, você vai ver que você vai precisar de 4 partes iguais a essa para poder cobrir o todo. Aqui, por que ele representa a letra B 1/2? Porque se você pegar 2 partes iguais a essa e colocar aqui, você vai ter o todo. A letra C, 1/5, por quê? Porque você vai ter que pegar 5 imagens igual a essa para representar o todo. Aqui, 10, 1/10, vai precisar de 10 plaquinhas dessa para formar o todo. A letra E, meio, por quê? Porque 2 placas dessa vão formar o todo. A letra F, 1/10, ou seja, você vai precisar de 10 plaquinhas dessa para formar o todo. E a letra G, você vai precisar de 4 placas dessas, que equivale a 1/4 para formar o todo da imagem. Beleza? O próximo vídeo, ou melhor, a próxima atividade pede que você represente as peças, separe as peças que vão representar 1/4. Quem é que vão representar? A letra A e a letra G. E você pode desenhar, já que o tamanho do material de apoio ele é grande, não dá para colocar aqui. Ou você pode desenhar, ou você pode pregar aqui no cantinho, dar um grampeadinha, ou botar um clipe aqui, tá bom? E aí ele diz, troque ideias com o professor e os colegas e responda. Elas têm a mesma forma? Não, não terão a mesma forma. Elas têm o mesmo tamanho? Sim, porque todas vão formar 15 quadradinhos. E aqui você vai colar a imagem que vai representar essa forma. Como é que ela vai ficar representada? Se você virar essa imagem de lado, colocar uma sobrepondo aqui, a outra aqui e outra abaixo, como se você tivesse um quebra-cabeça, você vai montar a figura com essas imagens que estão aqui. E grampeia aqui do ladinho, ou você também pode colar no caderno se desejar. Tá bom? E você vai sobrepor a figura A, B e C para ver qual que vai dar. Quando você fizer isso, você vai ver que a imagem vai corresponder à figura A. Tá bom? E quantas peças formarão? 4 peças. E você vai responder
usando a fração representativa, que vai ser 1 sobre 4. Tá bom? A próxima, ela vai trazer o registro de viagem, onde Lucas e Maura foram ao supermercado e compraram 2 barras de chocolate. Só que o Lucas comprou a barra nesse formato e a Maura comprou nesse. E aí a atividade pergunta: se ambos comerem metade da barra de chocolate comprada, podemos dizer que eles comeram a mesma quantidade de chocolate? Claro que não, né? Por quê? Porque a barra do Lucas é maior, logo a metade dele vai ser diferente da metade da Maura. Então, a barra de chocolate de Lucas é maior porque o chocolate, a metade do chocolate dele é maior. Número 2, observe esta quantidade de bombons, né? E você vai marcar com X. Quantos bombons você tem aqui? Se você contar, você vai ter 3, 6, 9, 12. Quem representa 1/3? Eu vou ter que dividir em 3 partes. Logo, somente uma linha dessa vai representar 1/3 do todo. Aqui, o que representam 3 bombons? Você vai selecionar 3 bombons e você vai ver que isso aqui é a mesma coisa, equivalente a 1/4. Por quê? Porque se eu dividir 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, eu vou ter 4 partes iguais. E quantos bombons representam a metade? Ora, se eu tenho 12 e dividir por 2, eu vou achar 6 bombons. A outra parte eu vou colocar no outro vídeo de autoexplicação, tá bom? Beijo e até logo!